Olá, povo de Deus, abençoado. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30, e o versículo 36 ao 43, não vou ler todo o texto, por ser muito extenso, mas fala sobre o joio. Deixai crescer, auxano, juntamente um e outro até a colheita, terismós. E por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, zizânia, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo, citos, ajuntai-o no meu celeiro. É interessante que aqui podemos observar algumas chaves no grego, com tradução, claro. Citos, trigo verdadeiro, cereal útil, alimento essencial. Zizânia, joio, planta semelhante ao trigo, mas tóxica. Auxano, ou auxano, crescer, desenvolver-se gradualmente. Carpós, fruto, resultado visível da natureza interior. Terismós, colheita, juízo final, tempo da separação. Oiko despotes, senhor da casa, o pai. Então o tema central seria assim: o trigo verdadeiro não se prova arrancando o joio, não, mas crescendo, amadurecendo e frutificando sob o olhar soberano do Pai. O trigo não nasce para combater o joio, mas para frutificar. A semelhança externa não define a natureza interna, meus amados. A tentativa de arrancar o joio revela imaturidade espiritual. O crescimento silencioso é a prova da identidade verdadeira, meus irmãos. A colheita pertence exclusivamente ao Pai. Uma das maiores tentações do cristianismo contemporâneo é a obsessão por denunciar o joio como forma de validar o próprio trigo. No entanto, meus queridos, Jesus nunca chamou o trigo para ser fiscal do campo, mas testemunha viva da semente boa. Na parábola do trigo e do joio, Cristo ensina que a identidade do reino não se prova por confronto, mas por frutificação, e que o juízo não é função da planta, mas do dono da seara. O trigo verdadeiro não vive reagindo ao joio. Ele cresce em fidelidade ao solo onde foi plantado. O trigo, meus queridos, não tem missão de arrancar, tem chamado para crescer. Jesus disse: deixai crescer, auxano, juntamente um e outro. Está em Mateus capítulo 13, versículo 30. O verbo auxano indica crescimento progressivo, contínuo e natural. Jesus não ordena: identificai o joio, mas deixai crescer. Qual é a lição espiritual? Quem tenta arrancar o joio antes do tempo demonstra ansiedade carnal, não maturidade espiritual. O trigo cresce para cima, não para os lados. A semelhança externa não anula a diferença interna. O joio, zizânia, se parece com o trigo nos estágios iniciais, mas sua natureza é venenosa. Somente na frutificação a diferença se torna evidente. Qual é a lição espiritual? Nem tudo que parece reino é reino. Nem tudo que canta, prega ou se movimenta é trigo. Identidade não se prova por aparência, meus queridos, mas por fruto, carpós. Arrancar o joio antes do tempo pode destruir o trigo. Quando perguntaram para Jesus se podia arrancar o joio, Jesus respondeu: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo. Em Mateus capítulo 13, versículo 29. O zelo fora do tempo se transforma em violência espiritual. Há raízes entrelaçadas, histórias misturadas, processos invisíveis. Qual é a lição espiritual? Quem vive tentando limpar o campo
pode acabar ferindo vidas verdadeiras. Nem todo erro é joio, meus irmãos. Às vezes é trigo em processo. O trigo verdadeiro se prova pelo fruto, não pelo discurso. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Em Mateus capítulo 13, versículo 20. O trigo não precisa se defender. Seu valor está no que ele produz, não no que ele acusa. E qual é a lição espiritual? O reino não é autenticado por polêmicas, mas por frutos visíveis de caráter, amor, perseverança e santidade. Onde há trigo, há alimento. Onde há joio, há vazio. A colheita não é do trigo, é do Pai, meus irmãos. O Filho do Homem enviará os seus anjos. Está em Mateus 13, 41. A separação final pertence ao oikodespotes, o senhor da casa. O trigo descansa, porque não é juiz, é semente. Qual é a lição espiritual? Quando o trigo tenta julgar, ele abandona a sua natureza. Quando confia no Pai, ele permanece em paz. Quem confia no Pai não vive ansioso pelo fim do joio. E eu concluo dizendo assim: o trigo verdadeiro não precisa provar nada a ninguém. Ele cresce, amadurece e frutifica, mesmo cercado de joio. Enquanto o joio vive de imitação, o trigo vive de essência. Enquanto o joio depende da aparência, o trigo depende da raiz. E enquanto muitos querem julgar antes do tempo, o Pai já determinou o dia da colheita. No reino de Deus, não vence quem grita mais alto, mas quem permanece fiel até o fim. O trigo não arranca, meus queridos. O trigo frutifica. A função de um trigo não é arrancar o joio, é frutificar. E o Pai saberá recolhê-lo. Que Deus abençoe.